Olá, pessoal! De volta com os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui no capítulo 9, dando continuidade a esses estudos aqui do Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. O nosso último estudo foi falando de paciência, que é um tema bem difícil, né? Na verdade, não é o tema que é difícil é a gente conseguir ter essa paciência. E ele vem aqui mostrando, né, como que vale a pena, na verdade, para nós mesmos, né? Ontem mesmo eu estava participando de um outro estudo falando sobre tranquilidade, né? E aí existiam vários conselhos para como a gente conseguir essa tranquilidade. E uma das coisas, um dos itens era conseguir não se irritar, né? E como é que a gente consegue não se irritar no mundo que a gente vive? Dentro de relacionamentos, dentro do trabalho, no trânsito, mas ninguém deve ter o poder de nos afetar. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar trabalhando diariamente para justamente conseguir essa paciência, para justamente conseguir ser brando e pacífico, como ele está falando aqui. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio aqui é a gente conseguir estar sempre se melhorando, praticando a reforma íntima, né? Então eu já comecei aqui falando pra caramba, mas vamos lembrar de sempre fazer a prece, né, e a leitura de harmonização, para que a gente possa estar imerso, para que a gente possa estabelecer essa conexão, né, com os nossos amigos espirituais que aqui estão, porque até dentro desse assunto a gente vem de um mundo lá fora, dependendo do momento que você está parando para fazer esse estudo, se você chegou do trabalho, se você veio da rua, ou às vezes se você está em casa mesmo, mas você está passando por algum estresse, alguma coisa, e aí a gente pede para que essa leitura seja feita, uma prece seja feita, para a gente poder aquietar, para a gente poder dar esse tempinho de uma sintonia melhor entre nós aqui, né? E esses amigos espirituais que estão aqui ao nosso redor, nos ajudando a fazer esse estudo. Então, pessoal, a gente vai falar de obediência e resignação, que são dois temas, são duas coisas também tão difíceis da gente conseguir como a paciência. E nesse tema aqui, ele fala de uma coisa que eu achei bem interessante, que é uma confusão que as pessoas fazem entre resignação e negar os sentimentos. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano é tão resignado, né? Ou você mesmo às vezes acha que você é resignado. E aí a gente tem que se perguntar, será que essa pessoa ou nós mesmos estamos sendo resignados? Nós estamos aceitando de verdade aquilo que nos contrariou? Ou será que nós estamos simplesmente colocando numa gaveta, passando por cima e deixando para lá? Porque aí, pessoal, tem uma coisa bem importante que é o nosso corpo, a nossa cabeça e a nossa alma, a nossa parte espiritual. O nosso corpo, enquanto racional, enquanto célere, né, ele quer resolver, ele tem coisas para fazer, ele não quer perder tempo com nada, ele vai engavetando as coisas, ele vai colocando pedras em cima daquele assunto e muitas vezes a gente acha que está resignado. Eu me resignei, eu aceitei que aquilo tinha que ser. E muitas vezes um entendimento errado da doutrina espírita faz a gente pensar assim, era para ser, tinha que ser, ok, se a gente realmente entendeu que aquilo tinha um motivo para acontecer. Mas isso não pode ser um disfarce. Por quê? Porque enquanto o nosso corpo pensa que aceitou, mas a nossa alma não processou, isso fica num lugar, pessoal. E o pior disso não é assim, ah, tá, é porque vai gerando doenças. É o que a gente fala às vezes de doenças psicossomáticas. Na verdade é isso. São coisas que vão ficando no nosso perispírito, são coisas que vão ficando na nossa alma. E aquilo vai criando como se fosse assim, vai ficando ali, não sai dali. E a gente só vai acumulando, só vai jogando coisas. E óbvio que isso não é fácil de fazer. E por isso que é importante a gente procurar não só estudar o espiritismo, mas fazer uma terapia, procurar às vezes uma terapia que você goste, né?
fazer algo que você entenda que está tratando esse lado da alma, esse lado espiritual, para que a resignação e a obediência e a paciência também, lembrando o estudo da aula passada, do vídeo passado, possam ser conseguidos de forma genuína, né? Então aqui ele começa falando, ó, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação dos sentimentos e da vontade. Então, quando ele fala negação do sentimento e da vontade, ele está querendo dizer o seguinte: quando eu for obediente às leis de Deus, eu vou estar negando o que eu quero fazer? Eu não vou negar o que eu quero fazer. Isso vale aí para todo mundo, né? Eu tô me incluindo aí nessa história, eu sempre tô me incluindo porque eu sou igual a vocês. Os egoístas, os vaidosos, os orgulhosos, que são aqueles que vão pensar assim: eu vou fazer o que eu quero sim. E é claro que a gente tem um livre-arbítrio e a gente tem que estar sempre vendo o que é melhor pra gente, isso é um exercício diário, mas sem contrariar o que é o mais difícil, as leis de Deus, né? Então, ele quando fala aqui que ter obediência e resignação são confundidos com negação do sentimento e da vontade, é muito interessante por conta disso, porque talvez esse seja o nosso aprendizado, saber discernir essas coisas. E na sequência ele vem então explicando o que é cada uma dessas coisas. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte: chega um momento da nossa vida que a gente realmente entende certas coisas. E é aí que a resignação e a obediência elas vão acontecer de verdade. Você não é mais obediente porque você entende que você deve obedecer. Você entende que é aquilo que deve ser feito. Você não está sendo obrigado como é que eu vou dizer assim, a aceitar só porque alguém disse, né? Então é como se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, você precisa acordar cedo. Você precisa acordar cedo, porque acordar cedo vai fazer com que você resolva as suas atividades do dia a dia de forma melhor, sem você se atropelar, sem você ficar ansioso. Exemplo, a pessoa não concorda, tá? Ela acha que ela tem que acordar na hora que ela quer, ela acha que ela tem que dormir o quanto que ela quer e que depois as atividades vão acontecer da forma que tiverem que acontecer no dia a dia. Mas ela vai acordar cedo porque alguém disse que ela tem que acordar cedo, que ela é obrigada a acordar cedo. Essa pessoa não está sendo obediente e não está sendo resignada. Ela está cumprindo ordens, tá? É diferente dela começar a se atropelar no dia a dia. E aí ela, num momento, vai falar assim: realmente, eu acho que se eu acordar cedo, se eu fizer um esforço inicial para acordar cedo, porque é óbvio que ela vai ter que fazer um esforço, as coisas podem acontecer de forma melhor, né? E aí essa pessoa, ela vai começar a acordar cedo porque ela entendeu que acordar cedo pode trazer melhoras para o dia dela. Dessa forma, ela não acorda mais contrariada. E dessa forma, ela não acorda mais cedo porque ela está cumprindo uma ordem, mas porque ela entendeu que é melhor para ela. E aí sim, ela vai estar sendo resignada e obediente. Então eu dei um exemplo bobo de dia a dia, tá? Mas isso serve para que a gente possa deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser invejoso, né? Por quê? Porque a gente agora entende que isso, na verdade, vai ser melhor para nós mesmos. Quando somos espíritas, quando entendemos o espiritismo, nós sabemos que o que a gente faz hoje vai ser responsável pelo nosso próprio destino de amanhã. Então, tudo que a gente faz de bom e de ruim vai ser bom e ruim pra gente, não é pro outro. O outro vai ser uma consequência. E aí, pessoal, é interessante
que assim, eu dei esse exemplo do acordar cedo, né, como se fosse uma coisa fácil, mas não é, tá? Acordar cedo, comer bem, essas coisas do dia a dia, fazer um exercício físico, elas são coisas tão difíceis de fazer como a gente largar um vício, como a gente largar porque assim, o que eu quero dizer na verdade é que tudo é um vício. É claro que a gente tem vícios em drogas ilícitas, vícios nas drogas lícitas, mas tudo, se a gente analisar direitinho, é um vício, né? É um padrão de hábito que a gente traz. Então, tudo que é um padrão, tudo que a gente faz há muito tempo, e se bobear, né, vai saber há quantas vidas atrás, há quantas encarnações atrás a gente faz, é muito difícil da gente largar. E é por isso que a gente precisa ser forte, que é o que ele vai falar aqui na frase seguinte. O pusilânime é a pessoa fraca, a pessoa frouxa, né? Não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, olha a força que a gente tem que ter para conseguir ser obediente e resignado. A gente não pode ser fraco, a gente não pode ser orgulhoso, a gente não pode ser vaidoso para conseguir essas coisas. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Como eu sempre falo, Jesus, né? Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. É óbvio que hoje em dia a gente continua tendo corrupção, a gente continua tendo muitas das coisas que existiam aqui no tempo de Jesus, né? E quando ele fala que Jesus conseguia isso, e eu falo Jesus, né? Não é à toa, mas Jesus é o nosso modelo e guia. Então, ao mesmo tempo que ele era esse exemplo, de tudo que a gente deve fazer, nós não devemos olhar para ele como alguém que conseguiu porque era ele, e sim alguém que conseguiu a partir de muito esforço. E nós também podemos conseguir. Cada época, porque ele estava falando da época de Jesus. Então agora ele vai dizer que cada época é marcada com um cunho da virtude ou do vício, né? Que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, que é a nossa, né, agora atual, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então ele vem dizendo que assim, toda a época da história tem uma virtude e um vício, né? E a gente teve, ainda mais nessa época aqui que o Kardec estava escrevendo, a gente estava começando a ter a revolução da ciência, essa coisa mesmo da atividade intelectual, muitos pensadores. Mas o que foi acontecendo com isso? Muito ego, né? Muito orgulho, muita vaidade. Então foi aumentando esse conhecimento, mas a moral, ela foi ficando o quê? Ela foi caindo. Então, quanto mais as pessoas, elas iam ficando super inteligentes, super cultas, ou melhor, como que elas iam usando isso para melhorar o dia a dia, para ajudar o próximo, para praticar a caridade? Foi uma balança que, conforme esse lado foi crescendo, da atividade intelectual, o outro foi diminuindo. Então, precisamos ficar atentos com isso. Digo, apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, né, ou seja, o castigo, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Aqui, uma coisa que quem acompanha os meus estudos, né, eu já falo, que é uma linguagem mais austera, né, uma linguagem ainda remetendo a uma punição, a um chicote, a uma coisa.
E eu gosto sempre de falar que se a gente está entendendo que são espíritos mais evoluídos, que já passaram por isso, estão tentando nos trazer uma lição, é uma linguagem mais austera, sim, mas não é para a gente levar de forma literal, não é para a gente entender de forma literal. É porque quanto mais a gente demora para entender, para modificar, mais difícil vai ficando o nosso aprendizado. Então, se a gente pode aprender com essa prova que nos é imposta, com essa chance, temos essa chance, ok. Se a gente não aprende, esse castigo, né? Essa prova, ela vai ficar mais difícil. Se a gente não aprende, ela vai ficar ainda mais difícil. Então, essa condição que nos é colocada para que a gente aprenda, ela vai ficando mais difícil à medida que a gente tem uma condição legal e não aproveita, né? Então, por isso que falam para a gente ter cuidado com a riqueza, com a beleza, com facilidades no geral, porque é muito fácil o nosso ego, né, gostar daquilo ali e se deixar vencer pela vaidade, pelo orgulho. Quando a gente às vezes tem um pouco de dinheiro, que a gente possa aproveitar isso e ajudar o próximo, que a gente possa aplicar isso de forma boa, de forma adequada. Que se a gente às vezes tem alguma facilidade, que a gente possa aproveitar isso para o bem. Porque senão a gente vai ter recebido uma coisa boa e vai usar isso de uma forma ruim, e isso pode ser tirado de nós na próxima encarnação, ou nessa mesmo, para que a gente aprenda. Então, quando ele fala disso, ai de vós, os preguiçosos, né? Quem é o preguiçoso? É aquele que está vendo, está tendo a consciência, mas continua fazendo o errado. Então, em nós, na verdade, nós que sabemos um pouquinho, vai doer mais. Então, nós teremos que ser castigados, mas por quem? Por nós mesmos. É a lei da justiça divina, né? Isso vai acontecer com a gente, com freios e esporas. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. E a mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Então, pessoal, quando ele fala bem-aventurados os brandos, de novo, não é fácil. E é por isso que a gente está aqui, né? Tem vários, quem segue aí qualquer página de Instagram, de Facebook, de espiritualismo, não precisa nem ser de espiritismo, vai esbarrar com uma frase assim: nós estamos aqui para aprender, né? Aqui não é o fim, aqui é justamente para a gente ter o aprendizado, a Terra é para isso, né? E é isso mesmo, tá? Parece um meme, é um meme comum que tem, meme não, um post, né, comum que tem em várias redes sociais, mas é isso mesmo, porque se fosse fácil, pessoal, a gente não tava aqui, a gente já era o quê? Espírito puro, a gente já estava lá nas camadas superiores ajudando a ajudar os outros, né? Mas a gente está aqui ainda na Terra, que é um planeta de provas e expiações. E isso só prova que a gente ainda tem muito que aprender. Mas não é por isso que a gente vai deixar para lá também, né? Então, que a gente saiba a partir de agora é sempre uma oportunidade de mudar, né? Tá aí o ano novo, com novas promessas, né? O ano novo é aquela coisa assim, agora eu vou fazer a dieta, agora eu vou me dedicar mais a isso, eu vou tirar meus projetos da gaveta. E ano novo é isso, é uma oportunidade de mudar sempre. Mas eu gosto de pensar e falar que a gente pode fazer isso também num novo dia, né? Cada dia, num novo momento. De manhã para tarde você já pode mudar. E se a gente não conseguir realizar esses grandes projetos, que a gente possa fazer essas mudanças internas, tá bom, pessoal? Então, que esse estudo possa ter feito sentido para você, que possa ter te ajudado de alguma forma. E eu espero que você consiga, a partir de agora, ser um pouquinho mais obediente e resignado dentro daquilo que a gente falou hoje, tá bom? Eu espero tudo de bom para vocês, um ótimo 2024 para vocês, a gente está começando o ano, né? E espero vocês no próximo vídeo. Até lá!